Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou falar-vos acerca de narcisista invertido. Parece-te bem? Então carreguei no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, eu já tinha conhecimento deste tipo de narcisismo antes, eu não falei sobre isso porque muito provavelmente a maioria de vocês não se vai relacionar de forma íntima e de forma mais pessoal com um narcisista invertido. E vou explicar porquê. A principal característica do narcisista invertido é codependência. Narcisistas invertidos são extremamente codependentes e eles são codependentes não de qualquer pessoa, mas eles são codependentes de outros narcisistas. Narcisista invertido procura exclusivamente e é apenas feliz e sente-se apenas realizado numa relação com outro narcisista, principalmente uma relação íntima, uma relação de casal ou uma relação forte de amizade. É assim, o facto de tu teres uma relação com um narcisista, de estares casado ou casada com um narcisista, ou de viveres com um narcisista, o facto de teres alguém na família que é narcisista, o facto de teres uma relação próxima com um narcisista não significa que tu sejas um ou uma narcisista invertido ou invertida. Porquê? Porque assim, para uma pessoa ser uma narcisista invertida, tem de querer estar nessa relação e tem que ser feliz nessa relação com o narcisista principal. Ok? Isto porquê? Porque assim, os narcisistas invertidos, eles são extremamente codependentes e eles dependem muito dos narcisistas principais. Dependem dos narcisistas principais, porque assim, o narcisista invertido, ele é uma pessoa é uma pessoa extremamente vazia, é uma pessoa sem qualquer tipo de noção do seu próprio valor, sem autoestima, é uma pessoa vazia. O narcisista invertido é uma pessoa vazia. E então, para preencher esse vazio, para alimentar o seu ego, o narcisista invertido vai se relacionar com outros narcisistas. Principalmente narcisistas evidentes. Porquê? Porque o narcisista principal, ele é uma pessoa do género: eu sou o maior, eu sou o melhor, eu faço isto, eu conheço pessoas importantes, eu tenho um trabalho importante, eu tenho muito dinheiro, eu vou a locais importantes, eu frequento lugares e locais onde vão lá celebridades, etc. O narcisista principal comporta-se dessa forma. E o narcisista invertido, para conseguir alimentar o seu ego, ele vai se relacionar com o narcisista principal como forma de dizer: eu relaciono-me com alguém importante. Ok? Ou como forma de dizer: eu relaciono-me com uma pessoa que tem valor. E é assim que os narcisistas invertidos enchem e alimentam o seu próprio ego. Os narcisistas invertidos, eles são o espelho e são a parasita do narcisista principal. Os narcisistas invertidos, eles basicamente comportam-se como o narcisista principal. Os narcisistas invertidos, eles são pessoas carentes, são pessoas exigentes, são pessoas extremamente emocionais, são submissos. Os narcisistas invertidos, eles autossacrificam-se para satisfazer o narcisista principal. Eles são tudo o que o narcisista invertido faz é a favor do narcisista principal. E o narcisista invertido faz tudo aquilo que o narcisista principal quer que ele faça. Se o narcisista principal disser ao narcisista invertido: faz isto, isto e aquilo, diz isto e aquilo, comporta-te desta forma, o narcisista invertido diz: sim, amém, eu faço isso. Porquê? Os narcisistas invertidos, eles têm muito medo de abandono. Por isso, eles são abandonados pelo narcisista principal, eles deixam de ter o suprimento para o seu próprio ego.
Portanto, os narcisistas invertidos, eles sacrificam-se e são extremamente submissos para com o narcisista principal. Eles controlam mesmo o próprio narcisista principal para alimentarem o seu próprio ego. Narcisista invertido, eles querem manter a todo o custo, eles mantêm a todo o custo a relação com o narcisista principal. Porque eles só são felizes assim, eles só se sentem realizados dessa forma. Ok? Eles fazem tudo para o narcisista principal. Os narcisistas invertidos, eles não têm empatia, eles são invejosos, não como forma de acharem que eles merecem aquilo que tu tens, mas como forma de acharem que tu não mereces aquilo que tu tens. Quem merece é o narcisista principal. Os narcisistas invertidos, eles são muito emocionais, são muito sensíveis, são carentes, como já disse anteriormente, e têm algum tipo de fobia social, porque eles não, como eles são pessoas muito vazias, não têm autoestima, não têm noção do seu próprio valor, eles têm muita fobia social, por isso é que eles se colam ali ao narcisista principal, porque o narcisista principal é manipulador, é controlador e basicamente o narcisista principal diz ao narcisista invertido como ele ou ela se deve comportar. E é assim que o narcisista invertido age e é assim que ele se sente realizado. Os narcisistas invertidos são pessoas frágeis, principalmente a nível emocional. Eles evitam qualquer tipo de competição seja com quem for. Porquê? Porque ao entrarem em algum tipo de competição no sentido de serem melhores que os outros, eles correm o risco de serem melhores que o narcisista principal. O narcisista invertido não quer competição para não ser superior ao narcisista principal. Porquê? Porque isso pode ser uma ameaça para a sua própria relação com o narcisista principal. Pode fazer com que estrague a relação com o narcisista principal. Enquanto o narcisista principal desvaloriza as outras pessoas e, consequentemente, também desvaloriza o narcisista invertido, o narcisista invertido ele desvaloriza-se a si próprio, que é para favorecer o narcisista principal. Uma coisa interessante que isto distingue o narcisista invertido dos narcisistas principais é que o narcisista invertido ele não tem aquele sentido de direito, ele não acha que tem o direito disto ou daquilo. Quem tem o direito para ele é o narcisista principal. O narcisista invertido não tem sentido de direito. Ok? Porque ele não tem valor. Ele é uma pessoa vazia, ele é uma pessoa que não tem valor de sua própria pessoa, não tem noção de valor da sua própria pessoa. Mais, são pessoas vazias, são pessoas. O narcisista invertido tem um mecanismo de autodefesa extremamente reprimido, eles são extremamente submissos. Eles deixam-se controlar porque só assim é que eles se sentem valorizados. Só dessa forma é que o narcisista invertido se sente valorizado. Basicamente é isto. Eles são pessoas muito submissas ao narcisista principal. O narcisista invertido são muito submissos ao narcisista principal. Eles fazem tudo com o narcisista principal. É assim, não existe propriamente algo certo de onde vem este tipo de narcisista invertido. Uma teoria que se tem apresentado e que se acredita é que os narcisistas invertidos, eles muito provavelmente foram criados por famílias narcisistas e eles desde a infância aprenderam que a forma de terem valor é serem submissos, é se autossacrificarem, é darem tudo aos outros. Provavelmente o narcisista invertido, enquanto era criança, aprendeu com os próprios pais que ele deveria valorizar mais os pais narcisistas, atenção, que ele deveria valorizar mais os pais e por isso
E por isso o narcisista invertido cresceu a pensar que a única forma de ter valor era valorizar pessoas narcisistas e não pessoas normais. Que tipo de pessoas é que são narcisistas invertidas? Muito provavelmente, e mais comumente, mais frequentemente, pessoas que são narcisistas invertidas são o cônjuge, o marido ou a esposa de uma narcisista principal ou de um narcisista principal. Podem muito bem serem narcisistas invertidos, mas são pessoas, se é o marido ou a esposa que quer manter a relação principal com o narcisista, que quer manter a relação com o narcisista principal e evita a todo custo destruir essa relação. O narcisista, esse tipo de narcisista invertido, ele alimenta essa relação com o narcisista principal e eles sofrem, apesar de eles sofrerem na relação, de serem vítimas, de serem escravas, de serem abusadas, não querem sair da relação com o narcisista principal, porque só assim é que se sentem úteis de uma certa forma, que se sentem valorizadas de uma certa forma. Portanto, pessoas narcisistas invertidos podem ser assim pessoas cônjuges do narcisista principal que não querem sair da relação. Por isso é que e isso é que faz a diferença entre uma pessoa que é narcisista invertida e uma pessoa que não é. A pessoa que não é narcisista invertida quer sair da relação e sofre com a relação e é infeliz com a relação. Uma pessoa que é narcisista invertida é feliz nessa relação, sente-se valorizada nessa relação, apesar de ser vítima, apesar de ser abusada, e não quer sair dessa relação. Outras pessoas que podem ser narcisistas invertidas, aquela mulher ou aquele homem que está ali sempre à espera do narcisista, que pertence ao harém do narcisista principal e está ali sempre disponível para o narcisista principal. Ou seja, pode ser uma pessoa, pode ser o narcisista principal pode muito bem ir ter com essa pessoa para pedir sexo, favores, dinheiro, para pedir algo emprestado. Ou seja, é aquela pessoa que está ali sempre, não é cônjuge, não tem uma relação íntima com o narcisista principal, mas está ali sempre disponível para o narcisista principal. Pode muito bem ser um narcisista invertido. Mais, pessoas que, por exemplo, relação muito íntima entre funcionário e patrão, onde o funcionário é um narcisista invertido e o patrão é um narcisista principal e o funcionário faz tudo o que o patrão quer, faz tudo o que o narcisista principal quer. Esse funcionário pode muito bem ser um narcisista invertido, porque está ali sempre a dar razão e dar suporte ao patrão, que é um narcisista principal. Outra forma, isto é super interessante, outra forma de outras pessoas que podem ser narcisistas invertidos. Macacos voadores. Macacos voadores podem muito bem ser narcisistas invertidos. Eu conheci um já há muitos anos que era assim e ele tinha uma grande amizade e ainda tem uma grande amizade com um narcisista evidente. E eu recentemente conheci outro macaco voador que ele é completamente o espelho, o espelho do narcisista principal, que é também um narcisista evidente. E este que eu conheci recentemente é uma pessoa completamente insegura, uma pessoa nem sequer sabia como se comportar à minha frente, nem sequer... Quando eu falava com ele nas redes sociais, ele era muito... Ele tinha tal e qual a mesma conversa que o narcisista principal. Este narcisista invertido, que é um macaco voador, agia e falava e dizia as coisas tal e qual como o narcisista principal se comportava. E eu penso que que este narcisista invertido mantém uma relação muito próxima com este narcisista principal, porque é uma questão de mulheres. Pronto, o narcisista evidente arranja uma mulher e olha, agora tu é que eu já comi esta mulher, agora vais comer tu.
É assim, e isto acontece entre narcisistas, eu já vi isso nos vossos comentários, pessoas a comentarem sobre isso, é verdade, narcisistas, eles dividem as mulheres entre eles, dividem as mulheres entre eles, olha, eu hoje comi esta mulher, agora tu, ou que és meu amigo, que é o narcisista invertido, agora vais comê-la tu. Isso não aconteceu comigo, atenção, não aconteceu comigo. Eu falei com ele era extremamente... Esse narcisista invertido que eu conheci recentemente, extremamente inseguro, ele criticava atitudes do narcisista. O meu amigo, que é o narcisista principal, ele fica com todas as mulheres com quem eu me relaciono. Mas mesmo assim ele não quebrava, não estragava a amizade que tem com o narcisista principal. Ele não acabava... Que tipo de homem é que admite que o seu melhor amigo ande a comer a mulher dele? Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum homem gosta de ser corno. Um homem normal, quando sabe que o melhor amigo anda a comer a sua mulher, um homem normal corta ali imediatamente a relação. Não vai ficar, pronto, mas ele é meu amigo, ele é meu amigo. Tudo o que ele diz bate certo nada. Bate certo porque tu não entendes o que ele está a fazer. É assim, se existe cura para narcisismo invertido, é assim, não existe cura para narcisismo. Até agora nunca se descobriu uma cura para o narcisismo. Pode haver, é uma cura para a codependência do narcisista invertido. Pode haver uma cura para a codependência, há quem diga que haja cura, nunca explorei muito bem isso, mas pode haver uma cura para a codependência do narcisismo invertido e nessa situação pode ser que as coisas melhorem para o narcisista invertido. Mas o narcisista invertido, ele é uma pessoa secundária para o narcisista principal, porque ele é uma pessoa que é tão vazia, tão insegura, tão frágil, tão submissa, que o narcisista principal não tem necessidade de controlar o narcisista invertido ao extremo, tal como controla as suas vítimas. O narcisista principal não tem... trata o narcisista invertido como alguém secundário. E atenção que há quem diga que narcisista invertido é a mesma coisa que narcisista oculto ou dissimulado. Eu não acredito, porque os narcisistas ocultos, eles têm o sentido de direito. E narcisista invertido não tem esse sentido de direito. Eu depois mais à frente tenho de falar um pouco mais acerca do narcisista oculto. Mas narcisista invertido, ele não tem sentido de direito. O sentido de direito não é para com ele, é para com o narcisista principal. Muito interessante. Narcisistas invertidos têm uma dinâmica muito interessante em relação ao narcisista principal. Eles são basicamente o narcisista invertido é a parasita, é o espelho do narcisista principal. E é só assim. Porquê? Porque eles não têm personalidade. Nenhum narcisista tem personalidade. Mas os narcisistas mais principais, os outros 4 que eu falei, eles criam uma personalidade falsa. O narcisista invertido, ele não cria uma personalidade falsa. Ele cola-se ali, ele fica ali como uma parasita colado ao narcisista principal e adapta um pouco a fachada do narcisista principal e alimenta o seu ego. O narcisista invertido alimenta o seu ego dessa forma. Basicamente é isto, não tenho mais nada a falar. Mas é assim, narcisistas invertidos e muitas vezes são os macacos voadores do narcisista principal. Por isso é que tem muita gente, muito macaco voador, que não acredita em vocês. Perceberam agora porque é que há muito macaco voador que fica sempre do lado narcisista? São simplesmente todos narcisistas, muitas vezes são narcisistas invertidos. Gente, muito obrigada, façam os vossos comentários à vontade, assim que eu tiver tempo eu irei aprová-los. Um beijo grande para todos, obrigada.